Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria agradecer, fazer um agradecimento por vocês, pelos retornos que eu recebi em todos os sentidos, as dicas, as críticas, recebi todos, aceito todas elas e gostaria também de saber se vocês fizeram a lição de casa. Se fizeram a lição de casa, é bom para vocês. Se já começaram a organizar a sua agenda, isso é uma das coisas legais que você deve já estar uh, usufruindo, não é? Então, hoje, o objetivo da aula é que nós vamos falar sobre organizar. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer um pequeno relato. Quando eu era garoto, criança ainda, perdi minha mãe mais ou menos entre 8 e 9 anos de idade, e eu tenho que confessar que eu não tinha a mínima ideia como eram as coisas, como organizar dentro de casa, como ter as coisas organizadas. Então, eu era desorganizado, eu colocava sapato, jogava sapato, blusa em cima da cama, as coisas eram bagunçadas, a minha gavetinha, eu tinha minha gavetinha, tinha brinquedo, tinha bala, tinha papel, tinha tudo o que você queria, menos o que você precisava. Era uma bagunça, eu vivia uma vida bem desorganizada. Não posso culpar o meu pai, nem as minhas irmãs, que eu era o temporão, eles fizeram o papel de pai e mãe, mas nunca era o suficiente, porque na realidade eles também tinham a dificuldade também da mãe de ter perdido a mãe e a esposa. Então ficou esse buraco, porque na realidade a mãe é uma das que realmente dá a diretriz, né, dentro da casa, porque a mãe é a mulher que se organiza dentro de casa, né, independente da vida do dia a dia de hoje, mas você sabe que a mãe sempre é um norte dentro da casa, né? E passaram-se os anos, com 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fui estudar lá, nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, tinha uma prática que eu desconhecia, né? Eu fui de filho único nessa casa, né? E daí era muito interessante, porque lá eles tinham várias práticas. Por exemplo, levantavam, cada um arrumava a sua cama, então comecei a arrumar minha cama. Uh, a mãe da casa lá, ela lavava as roupas, deixava organizado, então cada um pegava a sua roupa, dobrava a sua roupa, levava para o seu quarto, guardava na sua gaveta. Uma das coisas interessantes também, levava o lixo para fora, né? Coisa que eu nunca fiz. Meu pai e minhas irmãs levavam, eu não fazia isso, porque não tinha mínima, né? Como a gente precisa ser, como se diz, nós precisamos ser treinados, né? Precisa de ter alguém para dar o norte para você fazer, que é a função do pai e da mãe quando tem, né? Ou os avós, ou aqueles que tomam conta da pessoa. E o interessante disso tudo é que também no final de semana eu cortava a grama da casa, eu não sabia mexer com os maquinários, aprendi, cortava, então aquilo foi me incentivando de uma tal forma que, além de cortar grama, eles me davam dinheiro, então eu achava aquilo o máximo, né? Mas, queira ou não queira, foi um jeito que eu fui aplicando essa instrução em mim. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles tinham uma van, como se fosse essas SUV, como se fossem esses furgões que tem da Mercedes, e eles falaram assim para mim, Clóvis, o meu pai, né, americano, falou assim, Clóvis, eu queria que você modelasse dentro, colocasse uns carpetes ao redor da parte interna do carro para proteger, porque a gente vai para alguns lugares com frio, então eu gostaria, eu tenho uns retalhos, você vai montando, me ensinou como montar, porque quando a gente chegar na época de passear, nós vamos tirar alguns dias para passear, a gente vai para essa região e eu queria que isso estivesse tudo arrumadinho. Aquilo foi o máximo para mim. Por que foi o máximo? Porque me despertou a vontade, puxa, se eu arrumar isso, nós vamos poder passear. Isso foi muito legal, então foi um trabalho em comunidade. E na data que chegou mesmo, que ele tinha falado, já estava tudo pronto. Então eu fazia assim, um dia da semana eu tirava para fazer isso. Isso foi muito legal para mim, então adquiri muita experiência em cima disso, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei tão animado, mas tão animado, que eu cheguei para meu pai e falei assim, vou pintar a casa toda. Meu pai arregalou o olho, nossa, como você vai pintar? Você não sabe? Eu falei, mas eu vou pintar. E pintei. A nossa casa não era pequena em casa, eram 3 quartos, uma casa grande, sala, cozinha, banheiro, tinha quintal, tinha tudo. E eu comecei a pintar. E tenho que confessar que eu não dei conta da pintura
da pintura toda. Por quê? Porque não tinha ninguém para me auxiliar, não tinha ninguém para me ajudar, para poder completar essa obra, né? Então, interessante isso, porque você vê o como é importante, quando você está dentro da sua casa, ter as pessoas que ajudam dentro de casa para você poder ter êxito em tudo. Então, tem uma passagem muito legal que eu gosto na Bíblia, que é em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa é a mulher que todo mundo gostaria que a sua mãe fosse. Aquela que cuida da casa, ela delega, ela orienta as pessoas que estão dentro de casa, ela dá instrução, ela cuida do marido, o marido é elogiado aí fora pelo jeito e o traje que ele tem das roupas dele. Então é uma coisa muito legal isso, né? E uma das coisas que me chama bastante atenção, que num dos versículos que tem, ela fala assim, que ela cuida da sua casa e não dá lugar à preguiça. Eu sei que não é fácil no nosso dia a dia. Hoje em dia está muito difícil mesmo, porque hoje temos uma vida muito contrária do que era, né? Então as pessoas têm passado a dificuldade por isso. Então nós vamos fazer uma coisa hoje legal, nós vamos começar do básico, como nós podemos organizar. Pela experiência que eu tenho, eu queria compartilhar com vocês. Então se vocês estiverem prontos para sobrepujar e para usufruir dessa nova aula, vem junto comigo. Você vai falar assim, Clóvis, por onde eu vou começar na nossa casa para poder organizar, deixar essas coisas, tudo isso que você aprendeu e você pôs em prática, por onde você começa? Eu sugiro cada um de vocês começarem pelo seu próprio quarto, tá? Se você tem o seu cônjuge ou não tem, mas comece pelo seu quarto, né? O lugar aonde você dorme. Depois vai no seu banheiro íntimo ou no banheiro da sua casa e vai nos quartos também, né? Comece então pelo seu quarto, banheiros, os quartos que estão na casa. Você pode, se você tiver uma casa de 2 andares, você arruma uma parte de cima do andar e depois a escada. E se tiver também algum armário debaixo da escada, você também começa pelo armário de escada. Pode fazer a cozinha, biblioteca, garagem, todas essas coisas. E, para não esquecer, o quartinho do milagre. Eu digo quartinho do milagre que todo mundo tem na sua casa, aquele quartinho que você põe a mão na cabeça e fala assim, ai meu Deus do céu, tem que ter um milagre para arrumar esse quartinho. Mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que depois que você fizer essas coisas anterior do quartinho do milagre, você vai ter um efeito tremendo, como você vai acelerar o quartinho do milagre. Aí você diz assim, tá bom, então vamos começar pelo meu quarto. Como que eu vou fazer? Então você vai tirar as coisas um por um. Você não vai pegar a coisa do quarto, pegar a coisa do banheiro, pegar a coisa da cozinha e começar a tirar. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ficar louca ou louco e vai deixar quem está do seu lado louco, vai dar separação, né? Ou briga dentro de casa, pai, mãe, aquelas coisas todas. Comece um por um, né? Aí você começa, por exemplo, no quarto, você tira os seus cabides, as gavetas. Se você tiver como se diz, uma cama boa, você põe em cima da cama organizado, tire as coisas, assim como depois nos outros locais da sua casa, como banheiro, você tira sabonete, tira shampoo, escova de dente, essas coisas todas que você tem, medicamentos que geralmente muitas pessoas deixam dentro da casa, e a mesma coisa na cozinha, tira os pratos, os copos, os talheres, as panelas, e tire todas as coisas para fora. Tá? Mas lembrando, um cômodo de cada vez, não faz tudo de uma vez que você vai ficar louco, tá bom? A não ser que você tenha a sua casa só para você organizar, você pode sair e estar dormindo em outro lugar, né? Aí sim você pode fazer isso. Depois que você tirar as coisas e pôr aquele montões em cima da cama ou em cima da mesa, você vai começar a organizar as coisas. Como que você vai organizar as coisas? Você vai separar cada coisa que você tem. Então, por exemplo, tirou do cabide as roupas, né? Então você vai separar as roupas. Essa fica, essa vai. Essa fica, essa vai. O que sobrou você vai deixar de lado. A mesma coisa você vai fazer no banheiro, na cozinha. Você vai separar. Isso aqui eu não quero, não sei porque eu estou guardando coisa aqui dentro. Aí você vai ficar doido, né? Ou doida, falar, meu Deus, o que é isso? Eu não quero nada disso. Então você separa. O que não é daquele local, você deixa separado, tá? Aí, como que você vai fazer? Aí você vai organizando
ficou aquilo que você não vai usar e você vai colocar de volta, por exemplo, no armário, né? Você chegou no armário, você vai fazer o seguinte, dentro do armário você vai pegar, um exemplo, nos cabides, você vai colocar as roupas ou as camisas de acordo com, por tipo ou por cor, né? Você organiza, a mesma coisa nas gavetas, você puxou a gaveta, tirou suas camisas, camisetas, mulher, suas blusinhas, né, regatas, essas regata e tudo mais, você deixa separadinho, e depois quando você colocar, você coloca dobradinho. Uma das coisas legais dentro da gaveta é quando você puxa a gaveta, você tem um panorama de todas as coisas, né? Por exemplo, se for camisetas, você tem o panorama das camisetas nessa gaveta. Se for roupa íntima, você tem o panorama das roupas íntimas. Mas eu não tenho gaveta em casa, então você compra no mercado ou nessas lojas de home center que tem, né, de construção, lojas grandes, né, famosas, você compra caixas organizadoras. Né? Então você pode pôr dentro do seu armário as caixinhas organizadas. E o legal de tudo isso é você colocar cada tipo de camiseta, camisa polo, alguma coisa dobradinho, tudo numa caixa diferente, mas cada uma na sua ordem, para ficar muito mais fácil, tá? Essa é umas dicas que você pode fazer. E também, do mesmo jeito, dentro do teu armário, na cozinha, por exemplo. Tem coisas que você abre a cozinha, você vai tirar um molho que você tem lá, desce todos os molhos caem no chão ao mesmo tempo. Por quê? Você não tem uma caixa organizadora. Então, nesses mercados ou nessas lojas, você compra essas caixas de plástico, você pode organizar por temperos, por farinhas, né? Ou mesmo em potes, ou mesmo em vidro, você pode organizar e põe nome em cada coisa se você não conseguir distinguir uma coisa da outra. Açúcar com farinha branca, alguma coisa assim, às vezes fica difícil, você põe os seus nomes lá, tá? Então, a priori, você faz essa triagem, você organiza essas coisas e faz essa triagem. Você fez essa triagem, vai ter uma sobra. Aí você vai falar assim, nossa, agora sobrou muita coisa. O que você faz com a sobra? Aquilo que sobrou que você não vai mais usar, você pode jogar fora. Tem coisas que você joga fora e tem coisas que você pode doar, né? De repente, você tem vários tipos de talheres e quando você vê, você tem talheres que... Sabe aqueles talheres de plástico que vai somando, somando e não serve para nada? Oh, aquilo você pode jogar fora, mas se for talheres de metal e que você nunca mais usou, doa, né? Dá para alguém que tem necessidade, né? Então essa é uma das coisas legais. E se for muita coisa, eu sugiro você fazer um bazar. Faça um bazar, né? Ou então doe para alguém que queira, ou ponha nas redes sociais. Quem mora em condomínio fechado pode colocar lá dentro do condomínio fechado um placarzinho. Quem não mora em condomínio fechado, mora em casas normais ou em apartamento, você pode pôr numa rede social ou no próprio WhatsApp de grupo, ou então faz como o americano faz, que tem uma prática que chama garage sales. O que significa isso? Nos Estados Unidos ele tem uma garagem, né? Toda casa americana tem uma garagem, na garagem tem todas as coisas que eles não querem para você poder comprar. Nos Estados Unidos funciona, porque você entra lá na garagem, o cara sem tocar a campainha, pega as coisas, ele tem o preço, ele deixa o dinheiro lá e vai embora. Aqui no Brasil é mais fácil levar todas as coisas e não deixar o dinheiro. Então é melhor que você faça alguma coisa similar ou dentro da sua casa. Você pode fazer um dia chamando as pessoas, se for muita coisa, um convite, o pessoal vai na tua casa, você faz um chá, um biscoito ou um café, as pessoas tomam um café, você vende, troca o dinheiro, ou faz algum escambo, troca por alguma coisa que você não tem, e você se livra disso, e o que sobrar você pode doar para quem precisa. Tá? Então, a priori, você pode trabalhar desse jeito. Então, essa é como você organizar a tua casa e como você fazer com as tuas obras, com as tuas sobras. Uma coisa legal também é que existe programas na televisão. Você pode procurar programas, principalmente no YouTube, né, que daí ensina o básico, né? Tem um filminho, tem filmes no YouTube como fazer isso, e também tem no Netflix uma japonesa que chama Marie Kondo. É muito legal, ela é uma série, acho que tem umas 8 séries, né, uns 8 filmes, mas muito bom, vale a pena vocês verem. Finalmente, quando você chegou nesse ponto que já está com todas as coisas no seu lugar, está ficando bonitinho, coisa e tal, eu quero passar algumas dicas para vocês.
uma das dicas é roupa de frio. Geralmente roupa de frio, casacos, as roupas mais pesadas, geralmente dentro do seu armário, se tiver muito misturado, você fica um pouco irritado, que não é frio, está no calor, você olha aquilo e fala, nossa, eu tenho tanta coisa e fico meio perdido. Então, uma sugestão, existem caixas, containers de plástico, aquelas caixas dobráveis de plástico, que você pode colocar essas roupas de frio, né? Cobrir com plástico ou cobrir também para evitar de pôr pó e põe nos armários em cima ou deixa num lugar guardado que não tenha muita movimentação, né? Que não vai atrapalhar no seu dia a dia. Outras coisas também, tem pessoas que têm casas grandes, tem o seu closet lá que dá para colocar só as coisas de frio. Então você deixa os seus casacos, calças de frio, botas, gorros e assim sucessivamente, de acordo com a região que você mora. Eu sei que ultimamente o calor está sendo excessivo, você fala, não quero saber disso, mas chega um dia que você precisa, independente da região que você mora. Outra dica que eu quero passar para vocês é o seguinte, companheiro ou companheira, você sabe, quando você vai fazer isso, a pessoa fica doida, quem está do seu lado. Eu não vou fazer, não conte comigo, ou filho, ou marido, ou esposa, não conte comigo porque eu não vou fazer. Faça você mesmo a sua parte. Porque no final, quando o seu armário estiver organizado, as suas coisas estiverem organizadas, ou o seu escritório estiver organizado, ou sua biblioteca, as pessoas vão olhar, vão pensar, e eu digo que quase que 100% embarca nessa. Experiência própria que nós tivemos em casa. Ou minha esposa começou, ou eu comecei, e no fim o outro praticamente não gosta disso e gosta de se organizar. Quando vem uma visita, nossa, ser organizada aqui, hein? Nossa, lá é uma bagunça. Então, você sabe que isso daí mexe um pouco com a pessoa. Mas não discuta, tá? Faça a tua parte que vai dar certo, tá? Depois que você deixou tudo isso limpo, você vai ver que a tua vida ficou mais clara, as coisas estão mais nítidas e você lembra de uma coisa muito legal, que aquilo que é do passado foi embora, você jogou fora, não existe mais nada do passado te condenando ou te atraindo. Né? Então isso é muito legal, porque quem já fez isso já teve essa experiência de colher no futuro uma delícia quando você se organiza, você abre assim a porta do armário e olha, dá gosto. Né? Você tem gosto de trabalhar, tem gosto de ir para a academia, tem gosto de compartilhar a tua casa, tem gosto de trazer as pessoas para a tua casa. Então, tudo isso muda quando você faz essa limpeza. Tá? Uma outra dica que eu quero passar para você. Por exemplo, se você tem algum utensílio da tua casa, né, alguma utilidade, mais ou menos assim, você não pode pôr a chave de fenda dentro do teu escritório. Um exemplo, né? Você tem a chave de fenda dentro da gaveta do banheiro, a chave de fenda ou a chave de fenda está no armário da cozinha. Eu sugiro você colocar cada coisa no seu lugar. Né? Se é chave de fenda, vai para o local de ferramenta, que é uma das coisas melhores que você pode fazer. Então, cada coisa põe no seu lugar. Tesoura põe no seu lugar. A não ser que você precisa de uma tesoura na cozinha. Então, compre uma tesoura para a cozinha. Né? Então, seja específico nisso, que isso ajuda bastante. Porque quando você começa a colocar cada coisa em um lugar, você se perde. Então, no momento de você reorganizar a sua casa, lembre-se disso, que é uma das coisas ótimas você já deixar cada coisa no seu lugar. Né? Porque daí você tem uma sequência. Tá? Também, outro dia, nós vamos falar sobre como fazer a triagem de documentos. Então, não é nessa aula, mas é uma das coisas que requer um pouco mais de tempo para você poder se organizar em cima disso, tá bom? Então, deixe também o seu comentário, que será muito bem-vindo. Se você quiser que eu fale sobre um outro assunto que eu já tive experiência, com certeza eu vou ter um imenso prazer em fazer. E espero que você tenha sobrepujado com essa aula. Né? Põe em prática e depois conte para a gente como foi a tua experiência, que nós vamos gostar de escutar a tua experiência. E se você estiver pronto para a lição, novamente, pegue lápis e papel e vamos sobrepujar, porque aí vem o tema de casa. Tema de casa. Você tem muita coisa na sua casa que você não usa? Pense bem nisso. Como você organiza a sua casa? Você guarda roupa nova
sem usar? Pense bem nisso. Às vezes tem gente que fala assim, quando eu emagrecer, eu ponho essa roupa. E quando eu engordar, eu uso essa roupa. Então pense um pouco nisso, tá? E você tem preguiça em iniciar a arrumação? Escreva esses itens num papel e observe o que você pode melhorar na tua vida, tá bom? E depois compartilhe conosco. Novamente eu agradeço, meu nome é Clóvis Castanho, agradeço pelo teu carinho, agradeço por estarmos juntos e tenho certeza que nós vamos sobrepujar e nós vamos ultrapassar os limites juntos, não sozinho, porque você já faz parte dessa comunidade. É um prazer receber vocês, prazer ter vocês como amigos e irmãos, e um forte abraço e até a próxima aula.